meu nome é Felipe Bogéia, alguns já me conhecem, outros não. Trabalho na F2F, eu tenho uma formação em administração, então eu fiz mestrado em administração, em finanças, fiz MBA em finanças, fiz meu doutorado em administração, em marketing, dou aula na FGV e trabalho na F2F. Eu escolhi um tema para falar com vocês que é planejamento 2020. Quando a gente fala do planejamento, dá para a gente discutir e pensar ele de diferentes maneiras, né? Quando a gente fala em planejamento, a gente pensa em estratégia, em objetivo, em métrica, em KPI, desafio. Mas o que eu sinto muito é que a gente vai discutir o planejamento e não sabe quais são os grandes blocos que a gente deveria abordar. Então eu vejo nos clientes, às vezes, discussões muito táticas, muito micro. Então, não é exatamente um planejamento estratégico, mas uma discussão de pequenas iniciativas de marketing. Outras vezes eu vejo uma discussão estratégica, mas sem um objetivo claro. E, por fim, eu consigo ver também ações ou discussões que têm um planejamento, mas eu não tenho recursos adequados para aquele planejamento. Então, eu estruturei a palestra de maneira a falar 4 blocos que eu acho que são fundamentais para a gente discutir no planejamento. Quais são os 4 principais blocos que eu deveria olhar e que vocês deveriam olhar na hora de pensar em 2020. E aí, já indo para o primeiro, digital sem negócio não gera resultado, ou pelo menos não o resultado que você espera. Então, para começar o planejamento, como que o seu marketing digital está conectado ao negócio? Esse é o primeiro ponto. O que ele vai impactar na sua DRE? Como que ele vai trazer um resultado tangível para o business? E aí eu vejo 2 grandes ou 3 grandes blocos. Vamos começar com 2 grandes blocos de empresa. Você tem as empresas de ciclo curto de compra. Então, são bens de consumo, por exemplo. O que eu espero? Eu espero gerar venda. Eu espero uma ação direta do consumidor. E na outra ponta, eu tenho empresas de ciclo longo de venda. Então, B2B, consultoria, serviços profissionais. Esse tipo de negócio, eu não espero converter. Eu não vou vender um apartamento ou uma consultoria de R$2 milhões num lead, num e-commerce. Então, é importante entender onde eu estou dentro desse contínuo, né? Nesse espectro de ciclo curto ou ciclo longo, para que você comece a entender aonde você pode se posicionar do ponto de vista de objetivo. Não adianta você querer ser um B2B, uma Ródia, uma Braskem, uma Petrobras, uma indústria de base, falar, não, eu vou fazer e vou fechar a venda online e eu espero que vou colocar meu dinheiro no search. Não vai funcionar. Quem sabe faz ao vivo, hein? Obrigado, querido. Sem vocês não consigo nem apresentar mais, né? Isso que é Google dependência. Isso aqui eu fiz a introdução. Já falei. Então, 2 grandes blocos de empresas, ciclo curto, ciclo longo. Quando eu estou em empresas de ciclo curto, no planejamento ou no objetivo, eu deveria buscar uma resposta direta do usuário na maioria das vezes. Eu quero que ele vá no meu e-commerce, que ele compre, eu quero que ele vá no PDV, eu preciso medir sellout, eu preciso ver acontecer de maneira mais rápida. Já em empresas B2B, você tem um ciclo de maturidade, isso não vai acontecer. Então, no B2B, eu vou estar muito mais preocupado com frequência em gerar um lead de qualidade para que minha equipe comercial consiga continuar o processo de venda, do que ter a utopia de fazer a venda online. Então, se eu estou na indústria farma, que é uma que a gente tem discutido muito, eu não acredito que a gente vai se desvencilhar ou demitir todos os representantes comerciais. Isso é ilusório.
Agora, como é que eu vou ajudá-lo? Como é que eu vou levar mais informação? Como eu vou levar mais lead? Como eu vou levar mais insight para que quando ele visite o médico, ele seja muito mais assertivo, para que ele use de maneira melhor. E aí, quando a gente fala de venda ou objetivo, eu preciso ser específico. É comum você perguntar para um executivo ou para um dono de uma empresa o que ele quer com o marketing e a resposta ser, eu quero vender mais. Eu também, como empresário, quero vender mais. Mas isso é muito genérico. Isso não é tangível para que o marketing tome decisões. Então, esse é um exemplo que a gente fez com um dos nossos clientes, um cliente muito querido. Eu fiz essa pergunta para ele na reunião de kickoff, ele olhou para mim com uma cara de, esse moleque não sabe de nada, né? Falou, obviamente eu quero vender mais. Eu falei, muito legal. Mas, no caso dele, que é um entretenimento, que é um parque, vender mais pode ser mais visitantes ou aumentar o ticket médio. Porque vender mais igual faturamento maior. Faturamento igual número de visitantes e ticket. Número de visitantes, você pode ter mais novos visitantes ou você pode ter uma maior frequência dos visitantes existentes. Se eu quero novos visitantes, eu quero um público igual ao atual, eu quero trazer um público que ainda não visita meu parque. Na hora que a gente desenhou essa árvore para ele, ele virou e falou, eu quero trazer novos visitantes com o mesmo perfil do meu público atual. Aí é aqui no momento do Isso aqui, comunicação e marketing digital consegue trabalhar. É muito mais específico e tangível e pragmático do que falar vender mais. Todo mundo quer vender mais. Só que a gente precisa entender. Quando você olha para o plano estratégico de uma companhia ou para o plano de negócio, vai vir esse objetivo. Vai vir lá na Procter, eu quero aumentar em 5% meu market share no Nordeste. Eu quero aumentar a penetração naquela categoria de produto. Eu quero fazer determinada ação de negócio. A estratégia de marketing nada mais deveria ser do que a estratégia do negócio tornada comunicável, tornada visível para o consumidor. Então, se o marketing não tem clareza da estratégia do negócio, o marketing não vai ter clareza da estratégia. Hoje de manhã eu vim para cá ouvindo um podcast, da McKinsey que eu recomendo. E ele estava falando sobre marketing, esse que eu escolhi. E sobre como o marketing veio mudando nos últimos 10, 15 anos. O marketing moderno, ele deveria ser um gerador de crescimento. Eu brinco que o marketing velho ele é centro de custo. Te dão lá um dinheiro, você toma conta da marca e gasta. Isso já era. Isso não faz sentido mais. O marketing deveria ser uma força motora de crescimento. Mas para você ser uma força de crescimento, você tem que entender muito bem o business, a estratégia do negócio, a estratégia comercial. Então, entender de maneira específica o seu objetivo de negócio é muito importante para o seu planejamento de marketing. E aí a gente precisa entender o negócio e aí entender como o digital pode contribuir para o negócio. O colega fez uma pergunta interessante aqui. Eu atendo farmacêuticos, não. Fazendeiros, desculpa. Tem também, né? Será que o digital contribui? Contribui de que maneira? Em que etapa? Então também eu tenho que olhar para o objetivo do business, olhar para o digital e falar, é viável? É realista? Se é realista, se é viável, qual que é meu objetivo digital? Qual é o KPI que eu vou medir? E aí eu vou ter uma meta. E a gente deveria ter metas intermediárias também. Qual é a meta do fim do primeiro trimestre? Eu vou gerar tantos leads, eu vou aumentar em tanto a venda, eu vou fazer 2 ou 3 negócios. Qual é a meta? E ter metas intermediárias até para que a empresa e os executivos se animem
de continuar investindo, e não métricas de vaidade, como número de seguidores. Eu não vou falar muito de métrica, porque eu falei bastante no último evento que a gente fez. Mas, assim, sem os números, gente, a discussão não existe. Você precisa dos números, dos dados, para planejar e depois para tomar decisão. É difícil você fazer seu planejamento de 2020 se você não tem os números de 2019, minimamente. Qual é seu ponto de partida? Se você não tem nenhum, você vai ter que fazer algumas estimativas. E aí você vai ter que olhar para 2020, e um dos objetivos de 2020 deveria ser ter os números corretos, ter os indicadores de performance que vão te ajudar a tomada de decisão ao longo do ano. Qual canal que gerou mais ou que gerou menos? Aonde que você vai pôr seu dinheiro? Via de regra, como que é feita a decisão de alocação de investimento de marketing? Você olha o budget do ano anterior, faz uma pequena variação e roda. Isso é aversão a risco corporativa. Lógico, eu olho o budget do ano passado, a menos que tenha acontecido algo muito ruim ou muito bom, play safe é você não mudar muito o orçamento. Mas será que esse é o jeito mais inteligente de olhar para o assunto? Talvez seja o jeito de tomar menos risco, mas não necessariamente o melhor para o negócio. Então, o primeiro ponto no planejamento, antes de eu passar para o segundo, é você ter clareza do objetivo. Qual é o objetivo do negócio para 2020? Como é que o marketing digital suporta aquele objetivo? Se é aumentar a penetração no Nordeste, então como é que a gente vai fazer isso? Se é reduzir, reter mais clientes, a gente tem um problema de retenção. Então qual vai ser o plano de 2020 para resolver retenção? Senão você vai passar o ano inteiro discutindo a cor do post. O post, ele é uma discussão tática. Ele é relevante? Ele é relevante. Se é azul, azul claro, é relevante. Eu concordo, Fred, que é relevante. Mas ele tem que estar dentro de um contexto maior, que é, eu quero reter, eu estou com um problema de retenção, estou perdendo usuário, estou perdendo cliente. Então é disso que eu vou tratar em 2020. E aí toda a comunicação, seja ela um post, um banner ou Google Ads, ele tem que estar me ajudando a perder menos cliente, a reduzir meu nível de churn, de perda de cliente. Com o objetivo em mente, eu passo para o segundo ponto, que é a jornada do cliente. A jornada do cliente é aquela palavra da moda, né? Ou do momento. Tem alguns meses que eu escuto cada vez mais a jornada. O processo de compra. Agora, como é que eu uso essa palavra que faz sentido de maneira prática? Como é que eu pego dessa jornada do cliente e transformo isso em ações, em planejamentos e resultado? A indústria, de maneira geral, já percebeu a importância da jornada. Essa é uma pesquisa de 2017, especificamente no setor farma, que é o azulzinho, e em outros setores. Então, foi perguntado o que era mais importante para essas empresas. E, para as farmas, especificamente, otimizar a jornada dos clientes em vários pontos de contato foi o ponto mais importante. Imagina, fica à vontade. E aí tem outros aqui embaixo. Agora, é interessante porque tem um paradoxo. A indústria entende a importância da jornada, mas quando você vê e olha o que está sendo executado, muitas vezes se perde. Ou como o Túlio e Anderson colocaram, você vê esforços pontuais. Então eu vou melhorar este ponto da jornada. Mas por que Nubank, Quinta Andar, Loft e outros vão muito bem? Porque eles nasceram faz pouco tempo e tomaram muito cuidado com a jornada do usuário, de ponta a ponta. E quando se olha para empresas já existentes, né, é meio show de horror, muitas vezes, a jornada. Um exemplo é o setor imobiliário.
Você aí quem já comprou apartamento. Tem todo aquele encantamento, você compra seu apartamento. Aí você ganha um login e senha da construtora. Aí você entra no login e senha lá da Cirela, da Gafisa, da Exto, pode escolher a construtora. É horroroso de ruim. Parece que foi feito em 1998 o site das construtoras na parte logada do cliente. Não na parte antes de você comprar, na parte logada. Cara, você comprou um negócio de R$1,5 milhão. 1 milhão, 1 milhão e 200, 600, 300 mil. Não tem nada menos que 300 mil na cidade de São Paulo. A experiência do usuário depois que compra é horrível. Aí sabe o que eu escutei de um dono de uma construtora? Ah, Felipe, mas 99% das pessoas só compram um imóvel na vida, ele já comprou. Pô, não, né? Jura que você vai falar desse... Mas, então, agora, se olhar para o site da construtora na entrada, ele tem um UX, uma usabilidade muito boa. Só que a jornada do cliente é muito mais do que só o processo de compra. Aqui ainda no setor farma, vou ler um pouquinho que talvez esteja difícil para os que estão mais distantes. Novos sintomas, preparação para visita, diagnóstico, tratamento. Então isso daqui é a jornada de uma pessoa quando ela tem alguma patologia, alguma dor, alguma doença. O que a gente fez? A gente mapeou em azulzinho todos os pontos que a pessoa vai online. Então, quando você tem dor de garganta, aonde você vai? Vai no Google, né? Não tem jeito. Ah, dor de cabeça atrás da nuca. Você vai no Google. Aí você decide. Ah, dado o nível de dor, dado o que eu li na internet, acho que eu vou no médico. Aí você vai no médico. Aí o médico diagnostica. Bom, aí você vai conferir, né? Será que aquele diagnóstico procede? Será que aquele medicamento faz sentido? E assim, você vai vendo que a jornada do paciente, ela está o tempo inteiro digitalizada. Isso oferece uma baita oportunidade para a farma. Porque a cada vez que o paciente vai online pesquisar sobre uma determinada patologia ou situação, ele me deu uma chance, uma janelinha para estabelecer essa conexão, essa relação. Então, quando eu penso na jornada, quando eu vejo, é isso aqui, é mapear a jornada do seu cliente com clareza e entender desses pontos aonde eu vou estar presente. Eu vou estar no YouTube, eu vou estar no Waze, eu vou estar no Search, eu vou estar no Facebook, eu vou ter um blog, eu vou fazer SEO. Como é que eu vou agregar valor ao longo da jornada dele? Isso é uma maneira pragmática de incorporar a jornada dentro do seu planejamento. Ah, mas eu sou B2B. Ah, essa é B2B. Outra pesquisa, essa daqui da McKinsey. Aqui um pouco foi feita a pesquisa com Key Accounts, B2B Key Accounts, então empresas de bilhão aqui. Basicamente, eles separaram em dois grupos os compradores. Os tradicionais e os que se consideram, as pessoas que se consideram mais digital savvy, mais fluentes no ambiente digital. Então, quando a pessoa, o comprador, estava querendo um overview das features e funcionalidades do produto, 76% desse grupo de compradores de Key Account preferem uma interação digital. Ele não quer o vendedor ligando para ele. No grupo dos tradicionais, o cara que não é online, metade, 40%, também prefere ir online para ver especificação técnica de produto. Quando você vai chegando mais para o fim do funil, de fato, receber uma cotação, os tradicionais preferem uma pessoa e essa turma aqui ainda prefere online. Então, mesmo no B2B, que a gente tende a achar que a gente precisa mandar o representante comercial todas as vezes, não, depende da etapa e depende muito do receptor. E aí, o desafio, de novo, é você entender o que você pode fazer ao longo dessa jornada de compra.
E aí, uma vez que você olhe para a jornada de compra, você tem que pensar na sua arquitetura digital. A arquitetura digital, de maneira mais simples, é quais canais você vai estar presente, com que intensidade, de que maneira. Mas essa decisão não é porque você gosta pessoalmente do Twitter ou do Instagram. É muito mais pela jornada do usuário. Se o fazendeiro não vai online, o que eu tenho que fazer? Aonde que eu tenho uma chance? Em vez de estar em todas as redes sociais. Não sei se faz sentido. Talvez a sugestão de estar no vídeo do sertanejo, no entretenimento do final de semana, seja muito mais relevante do que gastar 30 mil todo mês fazendo as redes sociais que o fazendeiro não vai olhar. Ninguém é obrigado a estar em todas as plataformas. Não faz sentido isso. Então, a arquitetura digital, que é basicamente o esforço que você vai fazer no mundo digital, ele é ditado pela jornada do usuário e não o oposto. Mas muitas vezes a gente faz isso daqui e depois olha para a jornada. E aí a gente tenta encaixar a jornada do usuário aqui dentro. E aí você vai ver que você vai ficar com gaps. Quantas empresas aqui, e aqui 90% dos que estão aqui são grandes empresas, têm um trabalho contínuo de SEO? Qual o orçamento que está na busca orgânica do Google, que tem um volume gigantesco, versus, sei lá, ações pontuais? Então, é pensar um pouco na jornada e olhar para 2020 e falar, então aqui eu vou pôr mais dinheiro, porque aqui meu usuário é mais presente. Aqui eu vou captar mais valor. Acho que eu vim falando um pouco do como fazer, quais são as dores que os meus clientes buscam resolver online. Então, o paciente, ele está com dor, ele precisa arrumar algo que vai resolver a dor dele. A dor é física nesse caso. Então, como é que eu vou ajudar ele nessa etapa? Depois que ele já tem um diagnóstico do médico e ele está em dúvida, o que ele está buscando na internet, como eu posso contribuir? E aí eu vou priorizar a alocação de recursos, canais, verba de mídia, conteúdo e tecnologia. E aí, se eu produzo tecnologia e conteúdo para ajudar o cliente, a venda vai vir naturalmente. Na hora que eu estou presente o tempo inteiro, ajudando ele, gerando valor, ele vai comprar. O Túlio e o Anderson usaram ali uma palavra que eu não sei se todo mundo prestou atenção, que é brand performance. Essa palavra chique aí deles, mas que faz muito sentido, que você não pode olhar só pro finzinho do funil, nem só para a marca. Você tem que ter um contínuo. Mas mesmo o seu investimento em marca, você tem que olhar para ele de uma maneira a trazer resultado. Ponto 3. Então, você definiu o seu objetivo, você definiu sua arquitetura digital. Agora precisa produzir conteúdo e tecnologia. Porque, no fim, o que as pessoas vão consumir na internet é conteúdo e é tecnologia. Quando você você faz um app e a pessoa usa aquele app, é isso, é uma junção da tecnologia com o conteúdo. Quando ele vai lá assistir um vídeo, ele está assistindo conteúdo, um post, um banner. Então, a gente precisa amarrar bem a nossa produção. Aprendi no evento passado, também de um filósofo, essa frase aqui, a busca não mente. Quando você está na frente do computador ali, você e a sua telinha, você faz a busca que você quer. Talvez nem seja a busca que você perguntaria para o seu médico, que é muito pessoal, né? Mas o computador é impessoal. Então, aqui, por que isso é tão rico? Porque ela mostra o interesse do consumidor de maneira genuína, de maneira honesta. Aprendi também que o maior dia de busca pela palavra vodka é sexta-feira. Portanto, qual é o maior dia de busca pela palavra ressaca?
sábado, né? É o subsequente. Outro exemplo, farma. Dor de garganta tem esse volume de buscas. Dor de garganta persistente, esse. Dor de garganta... Na hora que a gente vai produzir conteúdo para o nosso site, para o nosso blog, para as nossas redes sociais, de novo, não é o que você acha. Vai lá, pergunta para o Google. Olha o Google Trends, olha o volume de busca. Tudo coisa gratuita para fazer. E aí você vai ver quais são os termos de fato buscados pelos seus consumidores e aí você produz o conteúdo. É com base no que eles querem, a gente produz. E não naquilo que a gente acha que eles querem. E tá fácil. Tem uma ferramenta que chama Keyword Planner, ou Planning Tool, gratuita. Você coloca lá o seu site, ele vai te mostrar, você coloca as palavras, ele te dá o volume de buscas. E a partir daí você produz seu conteúdo. Vai ser muito mais relevante para o usuário esse conteúdo, porque você tem um grande volume de buscas aqui que são a cauda longa, né? Que são termos muito específicos, que têm um baixo volume individual, mas são muitos. Então aqui tem oportunidades para a gente capturar. Acabei de falar, né? O conteúdo ele deveria ser priorizado de acordo com o volume de busca. Maior volume, aí tem um outro eixo que às vezes a gente olha, né? Que é o volume de busca e o nível de competição. Então, dado essas duas variáveis, eu defino o que eu vou produzir de conteúdo ao longo do ano. Ah, Felipe, mas eu só tenho estagiário para produzir conteúdo. A gente vai falar de alocação de recurso. Não adianta só produzir, tem que ser um bom conteúdo. A internet tem bilhões e bilhões de conteúdos. Qual conteúdo de fato é relevante? Falar de tecnologia também, né? Porque a tecnologia, ela não tem como escapar dela. Quando a gente fala de experiência do usuário, está muito conectada à tecnologia, a uma boa experiência no site, um mobile que carrega rápido. Quando a gente fala de tecnologia, a gente não está falando da linguagem de programação. Se vai ser WordPress, se vai ser Drupal, isso é uma discussão técnica de TI. Do ponto de vista de negócio e marketing, eu não tenho que pensar como um custo, nem como uma necessidade do negócio. E nem ficar jogando um monte de tecnologia separada. Aí é receita para caos. O que eu vejo de vez em quando? O executivo, ele acorda com uma ideia brilhante de fazer um app. E aí ele joga essa ideia para o marketing. E desce o mijo, né? Mijo desce a escada. E aí a gente sai com aquele app 2 anos depois, custou 3 vezes mais, ninguém sabe para que aquilo foi feito, custou um monte, doeu para um monte de gente para fazer, e aí termina, não tem download. Ninguém lembrou que alguém, né? Não é fazer o app. O app tem que ter download e tem que ter uso, senão não serviu. Então, pensar a tecnologia de maneira fragmentada também não faz sentido. Não adianta ter, tive uma sacada genial, agora eu vou fazer um app. Por quê? Para quê? Como a gente acha que faz sentido? A tecnologia, de novo, tem que estar na jornada do usuário. Qual é a jornada dele? O que ele quer? As pessoas não querem as nossas marcas nem as nossas empresas. Elas querem resolver o problema delas. Quando eu estou com dor de cabeça, eu não quero saber se é Neosaldina, Advil, eu só quero um remédio para dor de cabeça, porque eu quero resolver esse problema. Quando eu quero ir para uma balada e não quero usar meu carro, eu quero algo que me leve de A até B. Então eu tenho que pensar na jornada do usuário. A partir da jornada, eu posso identificar alavancas de valor com tecnologia. Então, como eu posso melhorar a jornada dele a partir da tecnologia? E antes de você fazer o app da NASA, que vai te custar uma fortuna, faz um piloto, faz um MVP. Aí vale muito aprender com as startups. Faz algo mais simples, testa. Vai, roda. Não, mas o site não está perfeito. Vou contar um segredo para vocês. Site e app é igual reforma de casa. Você nunca termina. Você dá abandono numa determinada hora do assunto. Você fala, não, deu, tá bom, vamos.
porque é complexo, é difícil, tem muitos níveis de aprovação. Então, sai com um produto mínimo viável, testa ele e depois você vem melhorando. As startups são muito boas em fazer isso. E a tecnologia, ela deveria trazer mais dados sobre a jornada de compra. Dados é valor para a empresa. Então, eu também tenho que pensar a tecnologia, ela vai me dar insights? Ela vai me gerar mais informações? Aqui um exemplo que o Fred e o time fizeram recentemente, que eu achei muito bacana e trouxe para vocês. A Sage é uma empresa de tecnologia para contadores. Então, basicamente, faz ERP para contadores. O que eles fazem, e muitos fazem há anos? As feiras de negócio, né? Feira de negócio é tradicional no B2B. E muitas vezes uma boa parte do seu orçamento anual vai para aquela feira. Legal, qual é o jogo? Ah, faz um stand bonito, dá uns brindes, coloca uns atendentes, segue a vida. Só que isso é limitado. O que eles fizeram? Eles bolaram um app simples, fizeram em poucas semanas, pensando no contador. Então, a gente estava conversando hoje de manhã, o Fred estava me contando. Ligaram para os contadores, perguntaram assim, o que te dói quando você está no churrasco do final de semana e o cliente te liga? Ah, puta, me dói que eu tô lá no churrasco, o cliente me liga porque ele quer a DARF, ou porque o cliente esqueceu de rodar a folha, ou por isso. Então, o contador foi dando exemplos para a gente de momentos que o incomodam quando ele está fora do escritório e o cliente liga. A partir desse aprendizado do usuário, dessa dor que o contador tem, eles bolaram um app que basicamente eram pequenas missões que o contador conseguia resolver no app. Processar uma folha de pagamento, gerar uma DARF. E são coisas que vão ser incorporadas no produto. Alinhou o app na feira com o incentivo, ele conseguiu fazer com que 50% dos participantes da feira dessem download no app. Mas ele não teve 50% dos participantes visitando o stand. Então, com isso, ele potencializou o investimento que ele fez na feira. Tem muito valor. Ponto 2, como as pessoas deram download, você obteve os dados. Não só os dados do usuário que fez o download, mas também do que ele estava, de fato, fazendo dentro do app. Ele estava rodando uma DARF, ele estava rodando a folha, o que interessa mais a ele? Porque isso também serve de feedback para depois no produto. Então, usar a tecnologia dentro da jornada para potencializar os seus investimentos e os seus resultados. E não necessariamente fazer um grande projeto de tecnologia por si só. Passam para mim, Túlio? Revise sua capacidade organizacional. Meu último tópico. Definiu o objetivo, fez a arquitetura, conteúdo, tecnologia, beleza. Então, seu plano está começando a ficar construído. Agora a gente vai ver se a gente dá conta. Capacidade organizacional, ela é grana, conhecimento, pessoas. Então, não adianta você ter um plano maravilhoso e não ter gente para executar, não ter conhecimento técnico para executar ou não ter verba. Esse gráfico é complementar ao da palestra anterior. Aqui a gente mostra a variação ano a ano, 2 vezes por ano, do investimento do marketing tradicional e do investimento do marketing digital. Então, o investimento do marketing digital cresce a 2 dígitos há anos. Já o investimento offline, ele ou é estável ou ele decresce. Só que reparem que enquanto aqui eu cresço a 15%, aqui eu decresço 0, 1,1. Então, na verdade, o orçamento offline ele vem devagarzinho diminuindo, em termos absolutos. O online cresce muito, mas cresce muito por quê? Porque não é uma base muito menor ainda. Então, esse gráfico conversa muito com aquele gráfico que eles mostraram, que você tem 2/3 na TV e 1/3 no resto, né? De maneira ampla. Essa alocação está certa ou errada?
é caso a caso. Mas nessa reflexão para 2020, você deveria olhar para a sua alocação de investimento e de fato pensar, o offline vai trazer 2/3 do resultado? Então ele tem que ter 2/3 da verba. Não, ele não vai. Então você vai ter que balancear essa distribuição. Um dos nossos clientes, a gente, em 5 anos, saiu de 0 verba online para 100%. Quando a gente chegou em 100% de verba online, o resultado piorou. E aí a gente percebeu que não fazia sentido 100% zero. O ponto de equilíbrio era mais ou menos em 80-20. Só que a gente veio variando isso ao longo dos anos até chegar próximo do que a gente entende ser o ponto de equilíbrio. Esse exercício é muito importante. Você fazia na hora do seu orçamento e não simplesmente pegar a verba do ano passado e jogar ela para o ano seguinte. E aí a gente muitas vezes tem um problema do ovo e da galinha, que é, eu quero ver. O executivo, como não conhece, ele fala assim, vamos fazer o seguinte, você me prova o resultado e depois eu te dou a verba. Não vai sair do lugar. Sinto lhes dizer que não tem milagre. Se não tiver um pouco de coragem corporativa, colocar a mão no bolso e fazer um investimento, não adianta. Você contratou um fornecedor ruim, você tem 2 estagiários, 5 mil de mídia, esquece. Às vezes é melhor você não fazer. A gente às vezes recomenda não faça. Por quê? Porque se você fizer com muito pouco, você não vai entregar resultado. E vai falar, tá vendo? Não dá resultado. Só que você quer pôr 5 milhões na Rede Globo e 5 mil na mídia online. Não tem como dar resultado. Então, cuidado com os falsos testes que a gente fala. Evite pegar uma verbinha pequenininha e se iludir achando que você está fazendo um teste. Vai fazer um teste? Legal, mas faça um piloto com uma verba adequada para, de fato, fazer um teste. Aqui eu tentei fazer uma evolução para vocês se posicionarem onde vocês estão aqui dentro. Então, eu coloquei 4 blocos. Resultados tangíveis, jornada do cliente, conteúdo mais tech, capacidade organizacional. Quem está no básico? Eu tenho métricas dispersas sem conexão com o negócio. O intermediário, você já está buscando obter resultado para o negócio, mas você não está conseguindo correlacionar de fato. O avançado, você já está entregando resultado tangível e mensurável, e aí você está só tentando evoluir. Na jornada, sem clareza da jornada mapeada em alguns pontos endereçados, entregando valor em cada etapa da jornada. Conteúdo disperso, sem tecnologia, conteúdo gerando valor para público específico, conteúdo e tech gerando valor dentro da jornada do usuário. Capacidade organizacional, algum nível de recursos internos, mas insuficientes. Aqui eu errei. Aqui, disponibilidade de recursos internos, pessoas, estrutura e orçamento. Você precisa ter os 3. Pessoa, estrutura e orçamento, senão não vai. E parceria com especialista. Ah, Felipe, você está vendendo seu peixe. Não. O digital ele tem muitas áreas de conhecimento técnico. A menos que você seja um player puro de e-commerce, você dificilmente vai ter todas as especialidades dentro de casa. Então, você vai querer ter diferentes parceiros para te ajudar nessa jornada. Por fim, seu plano 2020 cabe numa página. Gostei desse plano. A gente vai falar um monte, vai pensar um monte, mas no fim do dia, o que você vai fazer em cada plataforma, qual é o objetivo, quem é o público, 2 ou 3 coisas que você vai fazer, quanto da sua verba vai estar nesse canal e qual que é a meta. Tem que caber numa página. E se você não conseguir pôr ele numa página, é porque você não tem clareza dele. Se é muito complexo, muito difícil de explicar, não vai acontecer, né? A experiência mostra que planos muito complexos não atingem a execução. Obrigado.